vlog, como vocês estão? Eu tô ainda ressacada da minha viagem de carnaval. Cheguei e encontrei muitos pacotes. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês um instantinho. Na verdade, tinha bem mais pacotes do que esses. Nas últimas duas, 3 semanas eu recebi várias coisas de editora e tal. Mas separei aqui 4 pacotes mais interessantes pra gente compartilhar nesse vlog. E esse é um vlog que vai ter tópicos, tá? Esse é um vlog dividido em tópicos. Na verdade, ele não é bem um vlog. Ele é muito mais um bate-papo entre nós. Porque provavelmente eu vou gravar ele todo sentadinho aqui, porque eu tenho que atualizar vocês. O primeiro tópico é, vou abrir uns pacotes com vocês, então vamos ter um unboxing. O segundo tópico é, como foi minha viagem para o Uruguai? Pois estive em 5, 6 cidades uruguaias durante o carnaval. O terceiro tópico é Cambly, porque quero tirar uma dúvida especial que vocês perguntaram bastante no último vídeo em que eu mencionei Cambly aqui. E depois eu vou falar sobre leituras, porque li alguns quantos livros enquanto estive ausente. Então, bora lá. Vamos começar com o unboxing. Primeiro deixa eu tomar um gole do meu chimarrão, porque eu fiz o chimarrão, sentei aqui e não tomei nem provei. Inclusive comprei uma erva uruguaia. Uma hierba. Na verdade, eu não comprei uma erva uruguaia. Eu comprei uma hierba que ela é produzida no Rio Grande do Sul. Eu acho que ela é de uma outra... Eu acho que aqui no Brasil ela usa um outro nome, mas lá ela usa outro nome. Então, a título de curiosidade. Vamos lá, primeira coisa, receberam um presente. Foi muito engraçado, porque eu comprei um negócio na Amazon. Inclusive, tem que descobrir onde é que tá? Porque já era pra ter chegado. E aí, na quarta-feira, eu recebi mensagem da Amazon dizendo que tinha tentado entregar e não tinha conseguido. Só que nos outros dias não voltou. E hoje já é sexta-feira. E aí, o que rolou? Deixa eu descobrir aqui de Amazon. Mas enfim, eu recebi esse pacote e eu peguei ele muito feliz, achando que era o pacote que eu tinha comprado, né? Mas aí não era. A data de entrega mudou drasticamente. Era pra chegar essa semana, agora tá pra 31 de março. Não tinha no estoque Amazon, tá? Aí eu briguei feliz, achando que era esse pacote. E aí eu tirei da caixa, tava em presente. Eu falei, não é o que eu tô pensando. Então vamos lá. Adoro seus vídeos, Tami. Venho acompanhando seu canal faz alguns anos, mas só agora consegui enviar um presente. Sou uma grande fã dos seus comentários sobre as leituras. Espero que aproveite. Nicole Dal Anoura. Que nome bonito, Nicole Dal Anoura. Obrigada, Nicole, por ter mandado um presentito. É um livro finíssimo. É um livro finíssimo. Amei. Gosta de calhamaço, mas que é livro pequenininho também. Elizabeth Gilbert, com Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Esse é um livro de não ficção, tá? Da Elizabeth Gilbert. A Elizabeth Gilbert é a mesma autora de Comer, Rezar, Amar, que tá aqui, e de Cidade das Garotas, que foi um dos meus favoritos do ano passado. E, se eu não me engano, acho que foi a Pan que leu esse livro e gostou bastante. Na minha onda de ler um pouco mais não ficção, eu coloquei esse livro na minha wishlist. Nicole fez ele chegar até mim. Então, muito obrigada, Nicole. Estarei colocando as minhas viagens futuras aí. Eu estou lendo um de não ficção nesse momento. E mês passado eu li um também. Ou foi esse... Não, foi fevereiro. Então, as leituras de não ficção estão acontecendo, felizmente. Acho que eu ainda não tô necessariamente dando a devida atenção que eu gostaria pra essas leituras, mas elas estão acontecendo. Então, baby steps. Nicole, muito obre. Gostei. Próximo pacote. Lex, se tu for mastigar esse plástico, eu juro pra ti que eu vou ter que tomar uma atitude. Tá? Tu tá só incomodando hoje. Segundo pacote chegou da editora Planeta, tá? King of Scars está entre nós, tá embaladito aqui com o negocinho. Falar uma coisa pra vocês sobre De Volta à Ravka. A gente tava postando 2 vídeos por semana, não, 2 vídeos por mês. Aí no começo desse ano a gente resolveu migrar pra um vídeo por mês. E esse conteúdo vai mudar de novo, tá? Porque a recepção dos vídeos foi muito ruim. Muito ruim. Isso significa que vocês não estão assistindo. Significa que, se vocês não estão assistindo, por que a gente vai ficar se gastando pra produzir? Então eu e Maíra estamos repensando o que a gente vai fazer. Provavelmente a gente vai seguir com uma publicação por mês, mas vai intercalar Instagram também, não vai mais ter vídeo todo mês, até que a gente volte a ter um fluxo interessante de notícias, tá? Porque esses são os vídeos que vocês querem. Os vídeos de explicação, de coisas que vocês não estão afim de assistir, porque as views estão dizendo isso pra gente, tá? Então, a gente não vai ficar perdendo tempo, tá? Porque é muito isso. Demora um tempo pra gente decidir o tema, pra gente escrever roteiro. São vídeos que normalmente a gente precisa pesquisar e depois a gente passa um dia inteiro gravando, uma tarde inteira gravando, porque as duas têm que agendar horário e depois tem mais a edição, então é isso, tá? Eu sinto muitíssimo, mas essa brincadeira vai mudar um pouco devido ao feedback que estamos recebendo. King of Scars está entre nós, né, gente? Saiu aí, então... Ai, a coisa que eu tava mais querendo nem era o livro, era esse mapinha aqui, ó, que dá uma ajudada na vida da pessoa que precisa saber onde fica as coisas, sabe? A capa é a mesma capa... Tenho, né? Só que, obviamente, esse aqui é um paperback. Veio um pôster do... Eu não gostei de nem... Acho que eu só gostei do pôster da Lina, do segundo, do último livro. Os outros todos eu não gostei dessa série aqui de
que... Não é que as ilustrações não sejam bonitas, mas eu acho que não sei se combina muito. E eu veio esse marcador também aqui, tá? E é isto. Amigos, vai ter LC de King of Scars? Não sei. Ainda não sei. A gente está em negociações com a Planeta. Se a Planeta quiser, a gente vai fazer. Senão, a gente não vai fazer. Porque tem um limite, né? A gente tem 50 vídeos sobre a trilogia Grisha. A gente já produziu conteúdo pra caramba. Às vezes, tem que nos encontrar no meio do caminho. Se não nos encontra no meio do caminho, a gente também segura. Infelizmente, quem sofre são vocês, que estão acompanhando o projeto fielmente. Sim. Mas a gente tem que entender a hora e o momento de destinar certos tipos de esforços, tá? Então, depois a gente, quando sair notícia do Rule of Wolves aqui no Brasil, aí a gente, de repente, pega os dois juntos, mas se a gente não tiver um feedback da editora nesse momento, a gente não vai pegar King of Scars agora. É isso. Depois, recebi Viúva de Ferro, tá? Veio uma cachita aqui, com coisinhas. Veio isso aqui, que eu acho que são cards. Tá tudo bem curiosa pra ler esse livro. Queria muito ter colocado ele no Caminho Bookverse, mas a dona Intrínseca não quis. Eu tô soltando todas as das editoras ultimamente, tá? Não tenho vergonha nenhuma de dizer que fui rejeitada, porque eu sei que a rejeição não tem a ver com o meu trabalho. Meu trabalho eu faço bem feito. Tem a ver com outros motivos, que às vezes não tem a ver comigo necessariamente. Tem a ver com orçamento, prioridades, aquelas coisas todas, tá? Então é isso. Queria muito ter tido Viúva de Ferro no Caminho Bookverse, a dona Intrínseca não quis. Seja pesadelo deles. Isso ia ser uma boa frase pra uma flag, né? Você vai, em teoria, flags é pra parede, né? Deles quem? Seja o pesadelo de quem? Não sei. E, nossa, parece que faltou orçamento pra essa capa, hein? Parece que faltou o envelopamento da capa, que tá no papelão puro. Não tem aquele... Nossa, que estranho a textura desse livro. E um mundo que sacrifica mulheres, a vingança da jovem e o Zetian vai despertar uma revolução. Vou ver se eu coloco as minhas leituras de abril. Daí, acho que março não vai rolar, porque eu tenho planos pra março. Plano chamado Deu Match. Então, temos que ver. Aí, eu tenho um outro pacote aqui que eu acho que é do Discord. O Discord ficou de me mandar umas coisas. E aí, eu recebi uma coisa que foi uma pelúcia. Ah, vou buscar, vou mostrar a pelúcia pra vocês. Eu acho que eu não mostrei em vlog. Vou buscar. Olha que bonitinha a pelúcia do Discord. Ó, tá lá na minha estante da sala. Vou deixar aqui. Eles tinham outros 2 pacotes pra me mandar, só que eles não chegaram, tá? E coisa curiosa, eu não recebo nenhum tipo de conta, correspondência no meu endereço. Todas as minhas contas são online. Tá, então eu nunca abro a minha caixa de correspondência. Nunca. É muito, muito raro eu abrir minha caixa de correspondência, tá? Muito, muito raro. Mas assim, uma vez por mês eu abro pra ver se o correio não tocou aqui em algum momento. Tem um aviso de retirada e tal. Daí eu fui abrir, tinha 2 papéis dizendo que tinham 2 encomendas internacionais esperando pagamento. Obrigada por tudo, ô alfândega brasileira. Só que aí era um valor, tipo, acho que eles cobraram, era R$10, alguma coisa assim, pra liberar os pacotes. Ok, né? E aí, só que não dizia... Eu acho engraçado porque não diz qual é o remetente. E eu fiquei com a sensação que era do Discord. Eu não tinha nenhuma outra compra internacional pra receber, sabe? Aí eu paguei os 20 pila lá que tinha que pagar. E aí passou-se 2 semanas e recebi esse pacote hoje. Então eu acho que esse é um dos pacotes que tava preso lá. Depois eu vou ver se eu consigo, se tem um número de rastreio, alguma coisa, pra eu confirmar se é esse pacote. E ainda falta o outro, né? Porque eu paguei dos 2. No fim, o brinde acabou que foi. Agora é pago o brinde. O brinde é pago, tá? Se eu não me engano, um dos pacotes era uma caneca, que eu tô achando que é esse. Já morri com 10 pila na caneca do Discord, hein? E o outro no moletom. O moletom, se for o outro pacote, eu paguei 10 pila no moletom e o moletom for bom, então eu não vou reclamar. Porque eu adoro moletom pro inverno. Mas a caneca tá doendo, né? Ô, Brasil. Dentro da caixa existiu uma caixa. Ai. É do Discord, ó. Custom Partner Kit. Então o outro deve ser. O outro deve ser o moletom. Pronto, Lex, já tá liberando seu pagamento da caixa, minha filha. Vai que é tua. Então vamos abrir o kit que eu tive que pagar pra receber. E tirar o papel de dentro da caixa pra Lex parar de fazer barulho e estragar a sonoplastia desse vlog. Deixa vocês verem primeiro. Tcharam! Espero que não tenha vindo quebrada, né, a caneca, porque aí... Happy Holidays, partner! É de Natal isso aqui, tá? Hoje é dia, o quê? 5 de março, pelo amor de Deus. Happy Holidays! Aí vem uns pinzinhos bonitinhos. Não é nem desse último Natal, é de 2020. 2020 is finally over. Que alegria, né? Ó, vem uns pinzinhos. Pelo menos é bonitinho as coisas, parecem bem feitinhas. A pelúciazinha é um... E os pins também são bonitinhos. Eu tenho que dar um jeito na minha mochila, porque minha mochila tá com fecho estragado. Eu vou ter que ver se eu vou arrumar o fecho ou se eu vou comprar uma mochila nova. E aí agora até tem uns pins legais pra colocar na minha mochila. Isso aqui tudo é plástico, que é papel.
tipo papel. E aí temos a caneca, que parece estar intacta. Agora a gente reza pra não estragar a caneca enquanto abre. Ah, mas é bonitinha a caneca. É bonitinha. É bem boa a caneca. Confesso pra vocês que eu tô bem surpresa com a qualidade das coisas. Porque é brinde, né? Apesar de ter pagado, é brinde. Olha, é uma caneca bem robusta, sabe? Dá pra ver que a porcelana é... Porcelana? Gesso? Eu não sei o que é esse material, mas é bem duro. É um tamanho bom. Não pra tomar café. Café, né? Um negócio meio... Parece preto, mas eu acho que é azul escuro, meninas. Assim que a gente tiver foco, né? Aquela coisa do foco é um negócio sempre muito... Ah, olha aí. Tá, e é isso. Esses são os rolês. Então, que achei bonitinha a caneca. Paguei R$10. Era pra ser de graça, os Correios brasileiros não deixaram, tá? Paguei R$10. Falando em importação... O Brandon Sanderson liberou uma campanha, né? Um Kickstarter que tá batendo todos os recordes do universo. Caríssimo para os seus brasileiros. Tô chorando um pouco na chuva, viu? Mas assim, tô na minha. E eu vi uma galera minando o sonho do fã. Nossa, que absurdo. Duas coisas. Primeiro, nossa, que absurdo. Vocês dando dinheiro pra esse cara. Precisamos financiar a literatura nacional. Eu apenas respirando fundo. E não que eu já tenha pagado alguma coisa, tá? Mas eu tô pensando. O que? Qual pacote? Não sei. Mas eu quero participar dessa situação. Eu quero ter acesso a essas novelas novas. E eu queria muito as caixas. Nossa, eu queria tanto. Mas... E não é nem as coisas. As coisas por si só já são caras. Mas o que for o brasileiro é o frete. E 50% do valor da compra é o frete. E a outra coisa era... Absurdo. 20 milhões num projeto... Num financiamento de uns livros quando a Ucrânia... Gente, nem tudo tem que ser sobre a guerra, tá? Nem tudo tem que ser sobre a guerra. Até porque esses comentários só estão acontecendo porque essa guerra está acontecendo no país europeu. O bicho estava pegando no Afeganistão, né? As constantes outros conflitos que estão acontecendo, estão ainda acontecendo, não pararam de acontecer. Não tinha esses comentários, né? E a Europa não estava assim tão mobilizada, né? As pessoas não estavam... O Daily Mail não estava preocupado com o nosso carnaval. Adorável, né? É isso, gente. Reclamei Topic Unboxing. Tem que ser um Topic Unboxing informativo. Achei informativo de várias pequenas coisas assim. Importante. É importante. Hoje é um novo dia. A gente vai falar sobre o tópico 2 desse vlog, tá? Eu falei pra vocês que a gente tinha uma pauta nesse vlog pra resolver vários assuntos. O segundo assunto é Cambly. Desde que eu postei aquele vídeo... o primeiro vídeo que saiu aqui falando sobre Cambly, eu recebi uma pergunta muito específica, tá? E aí é essa pergunta que eu quero me direcionar neste momento. Muito legal que vocês responderam super bem, falando que eu tinha explicado super direitinho, que vocês tinham gostado de ver o beabá, né, da aula. E, inclusive, eu acabei de marcar a minha aula dessa semana. Marquei uma, tenho que marcar outra. Mas uma das perguntas que mais apareceram foi se pessoas que não sabiam nada, que eram muito iniciais em inglês, podiam fazer Cambly. E, gente, super dá, tá? Deixa eu dizer pra vocês que super dá. Primeiro porque... Existem alguns módulos pré-prontos dentro da plataforma onde você já pode selecionar e pedir para o tutor que você for pegar, ele ajudar você exatamente com esses tópicos iniciais. Quando você está selecionando essa aula, você pode colocar um desses tópicos. É uma sequência de aulas de tópicos iniciais para você pegar as coisas mais básicas e mais simples. E uma outra forma de você fazer isso também, de você começar escolhendo um tutor que fale português também, né? Eu demonstrei pra vocês, tanto aqui no vlog quanto lá nos stories no que eu compartilhei, que eu sempre procurei tutores que tivessem assuntos em comum comigo. Mas você pode usar a ferramenta para procurar professores que falem português também. O professor que é nativo de inglês e aprendeu a falar português, e o diferencial de Cambly é que você consegue falar com professores nativos. E acho que pode até ser divertido porque vocês vão estar compartilhando também essa experiência desse professor ter aprendido a sua língua e agora você querer aprender a língua dele. Então, super dá. E nesse caso, você talvez não se sinta tão inseguro porque não tem como você não conseguir se comunicar. Se você não conseguir se comunicar em inglês, você vai poder falar em português, o tutor vai te entender. Você vai falar, talvez, em português o que você quer dizer em inglês e o tutor vai poder te instruir a respeito das palavras que você precisa. E é assim, gente, eu testei alguns tutores, tá? Em Cambly. Eu compartilhei dois com vocês, compartilhei a primeira tutora, que foi aquela que saiu no último vídeo, e compartilhei um outro tutor lá nos stories no meio do mês passado, que a gente ficou conversando sobre a roda do tempo. E agora eu estou com uma outra tutora, eu estou intercalando entre a primeira e essa que eu tô agora, porque eu gostei muito, muito, muito dela. Uma coisa legal sobre essa plataforma, gente, é que cada tutor tem uma metodologia diferente.
E você não precisa se comprometer com um tutor o seu curso inteiro, você pode ir experimentando. E essa é uma das coisas que eu achei mais legal, porque eu pude ir percebendo que tipo de abordagem eu queria receber do tutor que estava conversando comigo. Se eu queria uma pessoa que só conversasse, se fosse uma pessoa que tivesse intuito focado em alguma coisa específica, se fosse uma pessoa que fosse focada já em metodologia. E essa tutora que eu tô fazendo uma das minhas aulas semanais agora, ela é uma tutora que ela tem muita metodologia, só que ela inclui essa metodologia dentro da conversa. Então foi engraçado, porque na minha primeira aula ela fez uma dinâmica comigo, que foi divertida. Ela pediu pra eu falar sobre mim durante alguns minutos de forma ininterrupta, que era pra eu me apresentar pra ela durante esses minutos, totalmente em inglês, então eu achei super divertido. E aí ela inseriu algumas outras coisas. Ela me perguntou, obviamente, qual era o meu foco. Eu falei que um dos meus focos era conversação e vocabulário, né? Vocabulário para conversação. E aí ela instruiu uma dinâmica pra gente fazer toda a aula. Então agora eu tô saindo das aulas de Cambly com tema de casa, tá? Pra algumas pessoas é assustador, e quando ela começou a falar eu fiquei, meu Deus... Meu Deus, é sério isso? Eu vou me esconder. Mas eu acabei achando bem divertido, porque consegui condicionar o meu cérebro pra ficar sempre pensando sobre as coisas que ela me pediu. Então eu vou rodar um trecho da aula onde ela me explica o que ela quer que eu faça pra chegar pra próxima aula com ela e a gente trabalhar essa questão do vocabulário. Confere aí. I want you to try and find words that maybe you're not familiar with. Ok. Okay? Words that maybe you understand, but you're not confident enough to use them in conversation. Step 2 is to find the meanings. Now, most people, once they've learned the meanings, they're like, oh, okay, I know the word, but they never use it. And that's the problem. What's important is step 3 and step 4. I want you to write at least 1 or 2 sentences for each of these words. The last step is to be able to use it with quick thinking. So this is where Cambly comes in useful. And the first 5 minutes, the first thing we do is we have a conversation and they have to use the new words in the conversation. What happens is when I feel like they're 100% comfortable with them words, that's when they go back and they add more words. So every week they should be learning at least 5 words. Então, como vocês puderam ver, ela me desafiou a chegar em toda nova aula com pelo menos 5 palavras, de 5 a 10 palavras. Mas eu tô trabalhando com 5 palavras, né? Porque a gente começa com baby steps. A chegar com 5 palavras novas, 5 palavras que eu descobri durante o período que tá sendo de uma semana entre uma aula e outra. Eu consumo coisas em inglês o tempo inteiro, né? Eu assisto séries, eu leio meus livros. Então não vai ser tão difícil assim encontrar essas palavras. E eu percebi uma outra coisa também, que eu acho que é grande parte do propósito desse exercício, além do fato de conhecer novas palavras, que é também reforçar e fixar as palavras novas que a gente vai aprendendo. Então, como eu falei, são metodologias diferentes e o fato de você poder ir testando esses tutores é muito legal pra você encontrar aquele que mais funciona pra você. E aí, com esse exercício dela, que num primeiro momento me assustou, mas agora eu tô achando super divertido ficar caçando essas novas palavras no meu dia a dia, ficar caçando essas novas palavras na série. E é muito engraçado porque eu deixei um bloco do lado da minha cama com uma caneta, porque se eu tô assistindo série e falo um negócio, eu já anoto. E agora eu já tenho uma lista de palavras maior que as 5 que eu preciso levar essa semana, entendeu? Então eu estou cultivando essas palavras pra discutir com a minha tutora sempre que tiver aula. Então eu quis compartilhar com vocês mais um trecho dessa aula, porque eu sei que vocês ficaram com algumas dúvidas relativo a isso, e cada tutor tem uma metodologia e é legal realmente experimentar e descobrir qual vai ser a metodologia que vai funcionar pra você. Isso tá na tua mão, entendeu? É diferente de você chegar num outro curso em que a metodologia tá pronta e você precisa seguir aquela metodologia, que você escolhe que tipo de abordagem funciona melhor pra você e você vai descobrindo essas abordagens conforme você vai experimentando e conversando com tutores diferentes de acordo com as definições que você colocou ali, tá? Então, se você tava em dúvida, se tava faltando só aquele empurrãozinho pra você, espero que eu tenha ajudado você. Cambly tá com uma nova promoção, tá? Que se chama Start Fresh. Pra você que quer começar aí algo novo, e que esse novo pode ser começar a aprender uma nova língua ou aperfeiçoar o que você já sabe, como é o meu caso também, e evoluir, né, com o aprendizado. Essa nova promoção de Cambly tá com vários descontos nos planos anuais, tá, gente? Tem planos a partir de R$85. Então passa no site que tá linkado aqui embaixo, confere a melhor opção que funciona pra você. Usa o meu código de desconto, que é Resenhando Start, para os planos anuais
normais e resenhando Start Kids para os planos infantis, tá, gente? Essa promoção vai só até sexta-feira, dia 11 de março, então não perde essa oportunidade. Como eu falei, tem planos a partir de R$ 85 mensais e você pode, então, dar o start nessa sua meta, nesse seu objetivo, estudando inglês de uma forma diferente, conseguindo customizar também a sua experiência e focar naquilo que você realmente quer, adaptando os horários da sua vida, porque você que escolhe que horários você quer fazer as suas aulas. Então é uma plataforma que dá bastante flexibilidade nisso e oportuniza que você possa tanto começar a aprender inglês quanto aperfeiçoar caso você já tenha um nível um pouco mais avançado. Eu vou reforçar, viu? É só até sexta-feira, dia 11. Tem planos a partir de R$ 85. O link tá aqui embaixo na descrição. E aproveita para usar então o meu cupom de desconto, Resenhando Start, pra dar o start aí nesse seu novo aprendizado, tá bom? Para o tópico número 13, então, deste vlog, que é: estava bem bela, vivendo minha vida, de repente resolvi ir pro Uruguai. Eu só falei que eu ia viajar no carnaval, né, gente? Eu não tinha especificado pra onde é que eu ia. Eu tava com essa viagem comprada desde novembro do ano passado. Fui com um grupo de pessoas. A gente percorreu 5 ou 6 cidades do Uruguai. Foi uma viagem muito legal, mas muito cansativa, muito corrida, porque quando você tá com um grupo de turismo, tinha uma guia turística, era um grupo bem grande, então eles preparam o roteiro de forma bastante acelerada para que a gente consiga ver o máximo possível de pontos, e isso não necessariamente garante que seja uma viagem necessariamente tranquila. E não vai ter vlog de Montevidéu, não vai ter vlog de Punta del Este, não vai ter vlog da Casa Pueblo, não vai ter vlog de Piranópolis, como é que é o nome do negócio? Eu nunca sei qual é o nome dessa cidade. Já não sei quantas vezes eu tentei falar o nome dessa cidade. Peraí, deixa que eu vou achar. Eu anotei na minha agenda porque eu sabia que eu ia precisar consultar em algum momento. Piriápolis. Fomos também em Punta Balena, conhecemos a Casa Pueblo, que é a casa do Carlos Vilaró. Inclusive é daquela música do Vinícius de Moraes, é inspirada nessa casa, que é uma casa que ela é toda arquitetonicamente diferenciada e foi ele mesmo que construiu a casa. E agora tem uma parte que é um hotel, mas virou um grande museu também da obra do Vilaró. Também fomos em Colônia Sacramento. E na volta, obviamente, a gente passou no Chuí pra fazer aquelas comprinhas no free shop, né? Aquela coisa toda. Então foi uma viagem muito legal. Eu não sabia o quanto o Uruguai era um lugar bonito, tá? Um lugar belíssimo. Eu não foquei em gravar vlog, primeiro porque, como eu tava com um grupo de pessoas, ia ser meio estranho. Segundo, porque eu não queria que fosse uma coisa de trabalho, queria que fosse uma coisa minha. Eu, Tamires, decidi fazer essa viagem, não tinha nada a ver com o meu trabalho. Vocês sabem que eu escolho certas coisas pra mostrar e certas coisas pra não mostrar, e essa era uma coisa que eu compartilhei bastante dos lugares que eu fui lá nos stories, mas eu não necessariamente gravei tanto pro vlog. E isso tem uma outra coisa, tá? Eu senti muito isso especialmente nessa viagem, porque foi uma viagem que a gente tava com os horários marcados pra cada uma das coisas, sabe? Então a gente chegava nos lugares e a gente sabia quanto tempo a gente podia ficar naqueles locais. Teve uma coisa que eu observei muito ao meu redor, que era o quanto às vezes as pessoas chegavam no local e elas ficavam 70% do tempo tirando foto e batendo selfie e tirando foto dos outros e não necessariamente apreciando o local. E isso é uma coisa que me deixa muito agoniada, galera. Sério mesmo, me deixa muito agoniada. Porque eu sei que a gente vive num momento em que tudo tem que ser registrado, as pessoas priorizam isso muito. Mas eu sou uma pessoa que eu priorizo guardar na memória do que eu priorizo guardar numa foto. Então, se eu tiver 10 minutos e esses 10 minutos forem pra eu sentar e contemplar esse local, eu vou sentar e contemplar esse local. Então, assim, eu tenho bem poucas fotos posadas lá. Eu só posei em lugares em que a gente tinha mais tempo. E, de resto, eu apreciei a viagem, sabe? Eu não sabia que o Uruguai era um lugar tão bonito, que tinha tantas coisas belas. Em Montevidéu a gente ficou muito na parte da cidade velha e depois a gente fez um passeio pela cidade, pela parte mais moderna da cidade, e é um local muito bonito. É claro, gente, como todo
local no mundo também tem as suas partes feias. Eu confesso pra vocês que eu comprei essa viagem muito assim, de tipo, fazer uma coisa diferente, conhecer um lugar que eu não conhecia e pela primeira vez sair do Brasil para ser uma turista. Porque obviamente eu já tinha cruzado a fronteira, já tinha ido ali no Chuí, né, onde tem os free shops, as coisas. Mas é diferente porque ali do lado da rua é Brasil, do outro lado é Uruguai, então não é você conhecer um outro país, é só você botar um pé do outro lado da rua, né? Isso não... Então, assim, eu não conhecia nada sobre o Uruguai, não conhecia nada sobre a cultura deles, sobre as coisas deles. E foi uma grande descoberta estar lá, entender como eles se comportam, entender as regras de etiqueta que são diferentes, entender a forma como eles comem diferente também. Eu achei uma coisa engraçada que a guia falou assim: comam bastante arroz e feijão na parada que a gente vai fazer. Comam bastante arroz, feijão e salada na parada que a gente vai fazer antes de sair do Brasil, porque depois vocês vão ficar vários dias sem comer arroz e feijão e salada. E eu fiquei, que coisa estranha. Gente, é muito doido. Eu não vi arroz no Uruguai. Eu fiz todas as refeições e eu não vi arroz no Uruguai. A não ser que ele não acompanha nenhum prato, porque o Uruguai, acredito, não seja produtor de arroz. Então, para eles, é um produto de importação. Portanto, é um produto caro. Portanto, não é um produto que acompanha. O que acompanha tudo no Uruguai é batata, papas fritas, purê de papas, tudo acompanha papas fritas, tudo. Você pede um hambúrguer, vem papas fritas. Você pede um bife, vem papas fritas. Você vai no banheiro, alguém te oferece papas fritas. Você tá cruzando na rua, alguém te oferece papas fritas. E não é assim... E também é bem... Como que eu vou dizer assim? São pratos muito servidos, mas é tipo assim, uma porção enorme de batata e um acompanhamento, sabe? Que aí você escolhe. E aí eu queria provar coisas deles também. Então eu queria provar o churrasco uruguaio, que era uma coisa que as pessoas falavam muito, eu já tinha ouvido falar muito. O chivito, o milanesa napolitano também, que eles chamam lá, que é o milanesa, um milanesa parmegiana que eles fazem. O pancho. Tem uma outra bebida lá que uma amiga minha que foi comigo provou, que eu também provei, que é super, super doce, médio, que é uma bebida alcoólica, é vinho branco misturado com espumante, alguma coisa assim. Uma coisa que eu queria ter provado e eu não consegui provar foi um refrigerante que eles têm lá, que é um sabor deles lá. Esse eu não consegui provar, mas é muito estranho, assim, porque se você quiser salada na sua comida, você vai precisar pedir uma porção de salada. Se você quiser arroz na sua comida, você precisa pedir uma porção de arroz. E eu não sei se eu vi em algum restaurante porção de feijão, tá? Mas nada acompanha o prato. Se você pedir um prato, é papas. Só vem batata. Batata e a outra coisa. Porque eles são produtores de batata. Então lá a abundância é de batata. Foi muito doido. Eu não entendo quase nada de espanhol. Obviamente minha língua nativa é português. A segunda língua que eu falo melhor é inglês, né? Tá. E inclusive eu achei uma falta de educação enorme da nossa parte. Eu falei sobre isso com algumas pessoas. Assim, porque a guia falou assim: não tentem falar em espanhol se vocês não sabem espanhol, tá? É melhor vocês falarem em português, que eles vão entender vocês em português. E se vocês falarem espanhol, vocês vão atrapalhar eles se vocês não sabem falar espanhol. E aí eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Do quanto, de certa forma, é um desrespeito da gente chegar em um outro país esperando que as pessoas desse país que tem um outro idioma entendam a gente, porque a gente não se esforça pra entender o idioma deles. Aí você vai dizer: mas o gringo chega falando inglês no Brasil. Sim, mas se a gente for fazer uma análise, o inglês ele é muito mais respeitado do que o espanhol. É muito mais fácil você encontrar pessoas que falam em inglês do que você encontrar pessoas que falam em espanhol. É muito mais aceitável a cultura que fala inglês do que a cultura que fala espanhol, né? Então, a gente vê isso de várias formas, inclusive na música, por exemplo, né? Que o mainstream é todo em inglês. Então eu fiquei pensando muito sobre isso e me senti muito mal porque eu não sabia falar espanhol. Me senti muito mal porque eu não sabia o mínimo de espanhol. Eu acredito que... Eu também não me preparei, tá, gente? Eu poderia ter feito algum intensivinho básico de espanhol. Eu sabia
pouquíssimas palavras. Obviamente, oi, tchau, obrigado, desculpa, né? Onde fica o banheiro, quanto custa, essas coisas, obviamente eu sabia falar, mas às vezes quando era uma longa frase de explicação eu ficava tipo... E eles falam muito rápido, muito rápido. Então eu fiquei me sentindo muito mal. E fiz uma anotação mental de que isso é uma coisa que eu preciso corrigir. Eu preciso pelo menos entender o mínimo de espanhol. Eu me senti muito mal de impor isso pra aquelas pessoas. Porque assim, gente, parece uma coisa boba, né? Ai, mas eles estão acostumados. Mas a gente é muito... A gente também... Não é porque a pessoa tá... Não é porque eles estão acostumados que a gente precisa desrespeitar eles dessa forma. Não é, né? Quando o gringo chega no Brasil falando inglês e o cara tá de marra, ele fala, fala português, né? Não vem falar inglês no meu país. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, foi uma coisa que me incomodou real. É uma percepção minha, tá, gente? Se você não concorda, tá tudo bem, mas é uma percepção minha. Eu me considerei uma pessoa muito desrespeitosa por ter chegado lá sem... impondo que eles entendessem o que eu tava falando em português, sem falar a língua deles. Isso me incomodou. Me incomodou. Mas tudo bem. Tudo bem, foi uma viagem muito legal, eu me diverti bastante, eu adorei ter feito. Quero fazer agora para outros países aqui da América Latina. Quero muito conhecer Argentina, Peru, Chile. Então, quero ver se acontece em outro momento, em outra oportunidade, em outro feriado, de fazer alguma outra viagem assim. Não é uma viagem leve, tá, gente? É uma viagem bem cansativa. Eu cheguei muito, muito, muito cansada. Demorou uns 2 dias pra eu me recuperar, assim. E o pior, eu cheguei e tinha 1000 coisas pra eu resolver, então eu nem consegui descansar direito. E, por exemplo, agora, hoje é segunda-feira e eu tô muito cansada da semana que eu vivi, que foi uma semana de viagem, de resolver coisas e de muitos trabalhos acumulados, e estou cansada olhando pra semana que vem à frente, que segue sendo uma semana muito complicada e muito cheia de coisas pra resolver. Tá, então é isso. Se vocês tiverem perguntas sobre a viagem do Uruguai, coloca aqui embaixo nos comentários que eu no próximo vlog respondo as dúvidas de vocês sobre que vocês tiverem a respeito, tá? Então me contem aí. E também vou mostrar no próximo, vou guardar para o próximo vlog, hein, porque a gente tem mais coisas pra falar nesse. Vou guardar pro próximo vlog pra mostrar pra vocês a edição da Sombra do Vento que eu comprei lá. Tá, e tem uma coisa pra dizer. Se vocês acham que o preço do livro no Brasil tá caro, meus amores, no Uruguai o preço do livro é estratosférico, tá? Aguarde, mas essa eu vou guardar pro próximo vlog, tá? No próximo vlog a gente conversa sobre isso. Por quê? Porque eu quero conversar um pouquinho com vocês ainda sobre as leituras que eu fiz, que é o tópico 4 deste vlog, tá? Pra gente não se estender muito. Desde que a gente falou, quando a gente falou, eu tinha terminado Shorefall e tinha lido o Hobby como Artista. Daí vocês já viram aí o vlog da maratona, tá? Onde eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu li O Sangue dos Elfos, eu li City of Stairs, eu conversei um pouquinho sobre Polícia de Memórias. Então faltam alguns livros ainda do período que eu não tava gravando, que eu queria compartilhar com vocês só pra gente encerrar aí o mês de fevereiro e começar a falar sobre as leituras do mês de março, tá? Entre o intervalinho ali, de eu ter finalizado aqueles livros e a maratona, eu fiz a leitura de Semente Originária, da Octavia Butler, que abre uma nova série dela aqui no Brasil. Esse livro é engraçado porque ele é o primeiro na ordem cronológica, mas ele não é o primeiro na ordem de publicação dessa série, pelo que eu entendi. Essa série aqui tem todo um rolê, tem algumas coisas que a própria Octavia fala que tem um livro que ela não gosta, enfim. Eu gostei da história, mas eu achei ela bastante repetitiva em vários aspectos, e acabou não sendo um livro da Octavia que ganha pra mim assim um super espaço no meu coração. Eu tenho outras leituras dela que são que eu considero mais interessantes, que eu acho que são mais bem desenvolvidas também, mas eu gostei e obviamente vou continuar acompanhando essa série de livros, tá? Essa é uma das primeiras histórias dela, uma das primeiras histórias da carreira dela, e isso reflete de certa forma um pouco aqui também, né? Ela tem histórias mais evoluídas do que essa, mas pode ser um bom lugar pra você que nunca leu nada também da Octavia começar, porque aí você não corre o risco de ler outras coisas que são melhores dela e depois você pegar esse livro e talvez achar que tá um pouco simplório, tá? Eu acho que o plot dele é muito bom, muito, muito bom mesmo, mas tem algumas coisas em certos momentos que ficam repetitivas, porque ela já bateu em cima daquela tecla, sabe? Então eu gostaria que a história tivesse evoluído de forma mais dinâmica e não ficado em cima do mesmo conceito durante muito tempo, que eu acho que acontece aqui. Pelo que eu entendi também, essa série vai trabalhar personagens diferentes em momentos diferentes, então esse é um outro aspecto
que eu já vi ela fazer em outras séries, como por exemplo a série Xenogênese, então vamos ver como é que vai acontecer aqui. Esse livro aqui foi buddy read lá do Catarse. Outro livro que também foi buddy read lá do Catarse foi Os Reis do Wild, tá? Do Nicholas Ames, que inclusive a trama já prometeu a publicação do segundo, que vai focar num outro grupo de personagens, tá? Temos uma tendência aí, num outro grupo de personagens pro segundo semestre desse ano. Se eu não me engano é Bloody Rose, alguma coisa assim. Vai focar num grupo de mercenárias mulheres, que, se eu não me engano, é um grupo que a gente vê nessa história, tá? Aqui a gente vai conhecer o Clay. O Clay, ele é um dos membros de um grupo de mercenários que foi, tipo, o auge. Eles eram os melhores, eles faziam e aconteciam. Só que já faz alguns anos que eles se separaram, se aposentaram. O Clay tá vivendo a vida dele, ele casou, tem uma filha, tá vivendo uma vida tranquila. E aí, um belo dia, um desses ex-membros aparece e diz pra ele que precisa de ajuda porque a filha dele tá numa cidade sitiada lá, que tá rolando uma treta, que pode ser que ela esteja em perigo, e a ideia dele é reunir esse bando pra chegar até lá. Só que pra chegar até lá, primeiro eles precisam reunir esse bando, segundo eles precisam atravessar um lugar que é bem perigoso. E aí, essa história aí, a gente vê esses ex-mercenários que são guerreiros, mas que já são uns senhores também, tá? Uns senhores retomando o seu lugar na estrada e indo atrás de novas aventuras, tá? É uma história muito divertida, muito divertida. É aquele humor mais escrachado. Tem um monte de coisa sem pé nem cabeça. Isso é muito importante você ter em mente, tá? É um livro com muita coisa sem pé nem cabeça, tá? E é um livro que você pode ter eu acho que tem dois pontos de âncora aqui. Primeiro é você querer que desenvolva a história que a sinopse tá propondo, e nesse aspecto eu acho que a história peca um pouco, tá? Tem algumas coisas que não funcionaram tanto pra mim, que eu acho que poderiam ser um pouco melhor desenvolvidas, mas tem um outro aspecto que é um dos aspectos que também é principais da história, que pra muita gente foi o principal aspecto e o que fez, por exemplo, muitas pessoas darem nota 5 estrelas pra esse livro, favoritarem, que é a relação de amizade que existe entre esses caras, sabe? E a forma engraçada, leve com que eles tocam essa relação, com que eles vivem essa amizade, e que é muito legal, sabe? Eles se amam muito. E isso fica claro na forma das interações dele, no carinho que eles têm um com o outro, mesmo depois de todos esses anos. E eles têm uma personalidade muito diferente. E eles já são uns caras velhos, cansados. Eles não querem mais estar na estrada fazendo essas merda, entendeu? Especialmente o Clay, tá? Especialmente o Clay. Então é muito divertido acompanhar, tá? É um livro que tem um pouco de ação. Quando essa capa saiu, eu fiquei meio em cima do muro, assim, porque a capa internacional dele é muito diferente. Vou colocar aqui, a capa internacional. Porém, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A capa nacional passa a vibe do livro em si, do humor do livro, muito mais que essa capa aqui. Essa capa aqui parece que é um livro sangrento, violento, bastante masculino e cheio de... Sabe esse tipo de livro? E não é esse tipo de livro. Inclusive, eu fiquei muito surpresa o quanto esse livro não é tão violento quanto eu imaginei que seria. A gente tem personagem LGBT, tem representação feminina, tanto que o próximo livro é um grupo de mercenárias mulheres, e eu achei muito legal e eu fiquei muito surpresa com algumas coisas que eu encontrei aqui. Então foi uma leitura super agradável, também é uma leitura super fluida, tá, galera? Eu gostei muito de Reis do Wild, fiquei até um pouco surpresa com a forma como essa história se desenvolveu, assim. Eu acho que algumas coisas podem sim se resolver um pouco rápido, acho que às vezes houve uma simplificação, tem aquela coisa de tudo pode acontecer, então tudo pode acontecer, e aí a gente perde um pouco do vínculo com a realidade, mas é uma história muito divertida pra você caminhar com esses personagens, sabe? Gostar deles, dar risada, tá? É uma história pra não ser levada muito a sério, tá? Se você não levar os Reis do Wild muito a sério, essa história talvez performe com você de uma forma positiva, tá? E não espere sangue, violência e tarará, porque não é necessariamente isso que você vai encontrar, tá? Por isso que eu achei até que essa capa nacional, ela passa muito melhor o mood do livro do que a capa internacional, que parecia um negócio bem diferente, tá? É isso. Aí depois disso, o que eu li? A gente teve a maratona. Eu li Daisy Jones, tá? Que eu não vou comentar aqui porque tem um vlog especial pra ele, porque é uma leitura do Caminho do Bookverse, mas eu já fiz essa releitura. E eu finalizei o meu mês enquanto estava indo para o Uruguai lendo Steel Striker, que é o segundo livro
da duologia de Skyhunter, tá? Eu falei pra vocês que eu iria concluir e resolvi concluir. Eu ia pegar o Portão do Obelisco, mas eu desisti porque achei que ia ser uma leitura muito complexa pra eu fazer na viagem. Então eu só deixei quieto e peguei Steel Striker. E surpreendeu 0 pessoas Steel Striker, tá? Eu acho que tem uma coisa interessante sobre o primeiro e o segundo livro. O primeiro livro tem o elemento da surpresa, que é, eu esperei que a qualquer momento Skyhunter me surpreendesse, tá? Inclusive tem um vlog aqui no canal, se você perdeu, onde eu conto a minha experiência de leitura, é um vlog com spoilers, então aquela coisa, se você quiser. Se você não se importa de pegar spoilers, tem o vlog, senão você vai assistir só o comecinho e depois vai parar. No primeiro livro, eu ainda estava esperando que a história me surpreendesse de alguma forma. Nesse segundo livro, nem tanto. Eu já entrei esperando, pelo comentário que eu já tinha recebido das pessoas que leram com o Caminho Bookverso e já tinham pegado o segundo, que o segundo livro não era um livro de surpresa, tá? Então assim, quando você entra no livro, dá pra você prever o cenário do final. É bem simples, mas isso é simples na maioria de livros de distopia, fantasia adolescente, que tem tipo um país opressor e um reino opressor e tá em guerra, aquela coisa toda, e tem uma resistência. É muito fácil você saber o que vai acontecer no final, tá? Pensa em várias distopias que você consegue pensar que o resultado final é sempre o mesmo, em todos os livros, tá? A diferença é como você chega nesse resultado final. E é nesse espaço de onde você chega até o resultado final que os autores podem nos surpreender. É óbvio que no resultado final também, mas raramente acontece no resultado final. Acontece muito mais em como você chega lá. Porém, aqui, nem como você chega lá, eu fui surpreendida. Então eu fiquei meio... Tá? Ok. É isso. Mas enfim, li Steel Striker. Acho que foi a primeira série que eu concluí em 2022. Então tá valendo. Não pegou o lugar de Sociedade da Rosa, que... É Sociedade da Rosa, eu fiquei tipo, será que não é Sociedade da Rosa o nome do livro? Não, mas é Sociedade da Rosa. E é isso, tá? Então concluí essa leitura e tá tudo certo. Agora, gente, eu estou lendo, no momento estou lendo a última parada, mas eu já li outros 3 livros esse mês. Porém, assunto pro próximo vlog, vocês viram? Deixei vários clickbaits aí pro próximo vlog. Eu mostro pra vocês Zafon, respondo perguntas que vocês tenham sobre o Uruguai, porque vou voltar a falar sobre o Uruguai. E vou comentar sobre os livros que eu já li, que já foram 3 livros esse mês. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vlog. Ficou interessado por Cambly? Link aqui na descrição, tá? Lembrando novamente, é só até sexta-feira, dia 11, então aproveitem a promoção. Aproveitem para usar o cupom de desconto para começar essa jornada por aí, se você tá interessado em aperfeiçoar seu inglês. Deixe seu joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Me conta como foi seu feriado de carnaval, tá? Se você leu, viajou, o que você fez de bom, tá? E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, viu? Por favorzinho, se inscreve no canal, tá? Beijo pra vocês e tchau!